Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui agora na montagem dos munhões. Vamos fazer junto, relembrando, gente, High Steer da DAP Brasil, aqui do lado esquerdo, lado direito. Só relembrando aqui para vocês que não viram o último vídeo, e agora eu vou mostrar para vocês aqui, e já vou relembrar junto, o High Steer que substitui aquele braço original do munhão, que esse aqui já está sem, ó. Aqui ele está bonitinho assim porque ele foi jateado, então ele já está sem o braço, e esse vai substituir o braço original, e a parte do lado direito ganhando uma alavanca maior para a direção, muito mais reforçado que o original, né? Sem comentário. Aí vocês olham lá no vídeo anterior que vocês vão entender bem a parte ali do cone, o furo esgamelado, que vai o cone do terminal, que eu mostrei para vocês lá. Dá uma olhadinha lá, que eu acho que vai ser bem interessante para vocês acompanharem o andamento. A gente vai instalar agora e ajustar a pré-carga do munhão. Vamos fazer isso junto. Aqui, gente, os pino mestres original do munhão, o Jeep. E agora esse kit aqui da DAP Brasil, ele vem com um pino mestre de um lado. Então, um pino mestre desse aqui vai sobrar. Aí a gente joga fora! Não toca fora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um jeito que fique bom e a gente consiga economizar. Não vamos desperdiçar o material, vamos dizer assim, o original. Eles dois, gente, sempre um acaba desgastando mais que o outro. Então, como esses meus aqui já são meio usadinhos, eles já estão entrando com muita facilidade o rolamento. Ó, esse aqui entra um pouco mais justo e esse aqui entra folgado de verdade. Então a gente vai deixar esse aqui de lado, reserva, e vamos usar esse aqui. E o que vem no DAP Brasil, do SOS. Vem junto. Ele é, além do SOS, ele é um pino mestre. E a gente vai instalar junto ali agora. O que a gente vai fazer primeiro? Vocês vão acompanhando aí, que agora a gente vai fazendo meio que um passo a passo, até chegar na regulagem da pré-carga. Aqui, gente, as chapinhas de ajuste da pré-carga. Um lado aqui do nosso Jeep já estava enjambrado latinha de refrigerante, e aí eu tirei fora, não vou usar mais aquilo, né? Aí eu comprei, aqui a marca Patral, eu comprei no Mercado Livre, então agora eu tenho mais umas chapinhas de ajuste de medidas diferentes. Então eu vou conseguir fazer um ajuste legal agora. E aí, conforme a necessidade, a gente vai usar. Vamos ver o que vai acontecer agora. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente. Vamos lá, acompanhando. Aí tem uma coisa bem interessante para me passar para vocês. Acompanhe o vídeo até o final aí, que vai ter desconto na DAP Brasil. O que vocês acham? E detalhe, é para toda a loja. Bem interessante, né, gente? Ah, quer comprar adaptação de caixa, quer comprar pino chorão, high steer, barra de direção, adaptação de setor, uma infinidade de coisas, gente, vai ter desconto. Eu vou liberar esse cupom para vocês no final do vídeo agora. Acompanhe agora que a gente vai montar aqui esses rolamentos. Vou montar a capa do rolamento na carcaça, gente. Vou usar um martelinho de bronze para bater na capa. Esses rolamentos já são usados, que estava nele. No momento eles estão muito bons. Vamos reaproveitar ele para usar. E quem não é inscrito no canal ainda, aproveita aí, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, dá um joinha também para ajudar o canal a se tornar mais relevante para o YouTube. Vamos montar aqui agora. Aqui é bem simples, capinha não tem segredo. Pode bater com um taruguinho de madeira, pode bater direto com martelo, não vai estragar. Mas se tiver um martelo de bronze ou um cepinho para bater, é melhor. Ó, mudou o barulho e chegou no final. Esse rolamento de cima, vou separar aqui, nós vamos trocar a parte da capa, como ele já é usado, ele tem um casamento. E aí a gente vai deixar ele separado, cima e a parte de baixo. Fechou? Gente, eu não sei qual ajuste que vai ficar aqui exatamente. Eu vou pegar as duas chapinhas que já tinha nele, que deu ponto 50, as duas. A gente vai colocar uma ponto 60 na parte de baixo e uma ponto 60 na parte de cima. Talvez vai dar de primeira.
mas a chance é pequena. Aí a gente vai vir aqui agora com o rolamento. Eu vou apontar aqui 2 parafusos. Stadium packed, born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag. Stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Esse aqui, gente, diferente do meu aqui, o Pino Mestre original. O Pino Mestre original do nosso aqui tá bem ruizinho, ele já tá entrando folgado. Esse da DAP Brasil ele é bem justinho, que tanto eu testei a interferência dele, tá perfeito. Ele tá entrando meio pesadinho assim, porque o meu já tá meio machucado. E isso aqui, gente, por isso que eu quero que vocês ativem o sininho, se inscreve, que aqui eu tenho mais uma alteraçãozinha para fazer. Vocês vão acompanhar para vocês verem. Não é barbada aqui. Nós aqui, nada tá sendo muito fácil. Vai ter uma coisinha extra para fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call a shoplift. Sick of hearing everyone complain. Aqui, pessoal, tem um torque específico. Já vou passar para vocês. Aqui, lembrando também, pessoal, eu vou tirar de novo isso aqui. Por isso que não tem nada daqueles feltro, defletora, vedante do Munhão, não tem nada. Eu não estou me esquecendo dele, o problema é que eu vou ter que desmontar de novo. Estou montando para acertar. Essa montagem aqui vai ser só para acertar a pré-carga. Eu consigo desmontar e manter as arruelas no mesmo lado. Por isso que eu dividi a mesma quantidade de arruela para um lado e a mesma quantidade para o outro lado, para ele ficar o mais centrado possível. Ah, vou ter que tirar talvez 2 décimos. Eu não preciso tirar nos dois lados, eu posso tirar em um só. Coisinha pouca. Agora eu não posso tirar e deixar a arruela tudo de um lado só. Aí não é legal. O torque, gente. Esses parafusos, o manual manda de 40 a 45 libras-pés. E eu vou colocar 45 libras-pés. To a better frame and to a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Vocês viram, tá torqueado no torque que recomenda o manual. E aí agora a gente tem que testar essa pré-carga aqui. Eu botei um pouquinho de óleo no rolamento, né, para ele não ficar seco. Gente, como é que a gente testa isso aqui? O que o manual manda? É de 8 libras a 15 libras para a gente fazer um esforço aqui no olho do terminal para quando ele começar a movimentar. Ele começou a movimentar, ele tem que estar entre 8 e 15 libras. Como a gente vai ver essa pré-carga, gente? Dá para comprar aquelas balancinhas de mola, que eles chamam de dinamômetro. Dá para comprar aquelas balancinhas de pendurar assim, simples. E a gente vir engatar um aramezinho aqui e puxar e ver quanto tá dando de carga. Na verdade, a gente não precisa usar em libras, a gente pode converter para quilos. Vai dar no mesmo, gente. Eu aqui, pessoal, eu vou usar uma balança de gatilho. E aí ela já vai me dar a leitura em libras e eu vou conseguir passar para vocês quanto tá aqui agora nesse momento. Até eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou ver quanto vai dar aqui agora e vou pegar o torquímetro, vou escolher um ponto aqui de um parafuso e vou com o torquímetro ver quanto ele vai se movimentar. Pelo menos para vocês terem uma ideia. Vou colocar no furinho aqui e vou puxar para ver quanto vai dar. Ó, 10 libras. Vou fazer mais uma vez. Então a gente já ficou aonde o manual está mandando. Ó, 10 libras começou a mexer. Então aqui eu já sei que eu estou numa média de 10 libras. O manual recomenda de 8 a 15, beleza. Até eles informam a ficar uma média de 12 seria o perfeito. Aqui, como eu tenho rolamento usado, vou deixar um 10 que ficou aqui. Que ficou com 10,5 na verdade. Agora eu vou fazer um teste com o torquímetro para a gente ter uma referência. Eu vou pegar aqui ó, no parafuso mais perto da ponta e vou mexer aqui, vamos ver se dá alguma carga.
Olha, gente, deu uma carguinha mais ou menos. A gente está em 15. Vamos ver o que deu mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui assim, mais ou menos. Vamos ver assim numa troca de referência. Eu vou botar em 60 aqui. Só para ver até onde ele vai mexer. Como aqui não tem precisão, né? Ó. Posso dizer com certeza para vocês, pelo ponteiro, tá? 5 libras-pés deu mais ou menos. Eu acredito que vai dar em média aí, como eu estou em 10 e o mínimo seria 8, vamos dizer que vai ficar numa pré-carga mais ou menos de 5 libras-pés a 10 libras-pés. Acredito que seja mais ou menos isso. Só um ponto de referência pra gente. Claro, se vocês forem usar isso que eu estou fazendo aqui como referência, usem o parafuso mais próximo da ponta. Porque se eu pegar nesse aqui, vai mudar a referência. Acredito. Vamos descobrir agora. Ele ficou mais fácil de movimentar. A alavanca dele ficou menor. Então aconselho vocês pegarem o mais próximo do furo do terminal. Que ele a carga dele é um pouquinho maior. Como a gente tem um torquímetro analógico, um torquímetro ruim, quebra o galho. Pra que frescura de balancinha? Usar torquímetro? Pra que isso? Vem na mão assim, ó. Empurra, fez força. Fez força? Fez força? Tá pronto! Peça nova não tem problema, a gente bota e é novo. Haja paciência. Calma que eu vou explicar. Calma. Olha, respira. Olha, gente, eu falei para vocês balança para verificar a pré-carga. Falei para vocês o torquímetro, mostrei ali quanto vai dar com o torquímetro. E se a gente não tem o torquímetro para fazer esse teste? Como a gente vai fazer? Aí, gente, eu estava pesquisando um jeito para mostrar para vocês, para ter uma noção de pré-carga. Porque eu fazendo aqui, ó, vocês não vão ter noção nenhuma da força que eu estou fazendo, certo? Não tem. Então, eu estava pensando um jeito de mostrar para vocês uma alternativa fácil. Bem fácil. E tá aqui ela aqui, ó. Olha só aqui, gente. Aqui tá o cubo do Jeep, ó, montado. Isso aqui é só para te ter uma referência. Ele tá sem graxa dentro, mas eu acredito que com a graxa não vai passar também. Por quê, gente? Esse cubo pesa 11 libras. É 5 kg 120. É 11 ponto alguma coisa em libras. Então, vamos fazer um teste para ver essa pré-carga. Aqui eu não estou usando nem corda, eu estou usando um fio. Corda eu não tinha. Então eu usei um fio. Aqui eu não posso agarrar aqui o meio do cabo, que a gente tem que largar o peso para baixo, né? A gente tem que transferir a força mecânica. Então eu vou usar um rolamento velho, que ele não está trancando nem nada. Vou segurar ele aqui, ó, pendurado. Vou vir aqui, ó, vou posicionar a mão, vou ficar paradinho aqui, me apoiar e largar o peso. Ó, mexeu. Vocês viram que deu 10, com a balança deu 10.20, 10.60 e aqui tem 11 libras. Então a gente já tem uma referência boa. Ele começou a mexer. Vou posicionar de novo, soltar bem devagarinho. Vou soltando. Ó, mexeu. Ele começou a mexer com as 11 libras que tem o cubo. Eu acho que isso aqui é uma baita dica, né, gente? Para quem não tem a noção da carga, que é mais ou menos 11 libras, o próprio cubo do Jeep, desse jeito assim, sem a roda livre, sem o flange, se ele tiver com graxa não vai ter problema, que ele vai dar 11 libras e meia, vamos dizer. Aqui eles recomendam 12, seria perfeito, então a gente tem margem. Pode pegar o cubo inteiro engraxado e colocar aqui, que vai funcionar. Legal, né? Vamos continuar. Então, pessoal, vocês já viram aqui essa pré-carga, o ajustezinho, e eu tenho um problema, gente. Um problema aqui para resolver. Vocês viram como a gente faz para instalar esse kit da DAP Brasil, que é o High Steer, o SOS. Beleza, né, gente? Ajustou, não tem segredo. Na casa de vocês, vocês trocam com uma chave 916, faz o serviço. Bem prático e simples. Mas eu tenho um problema, gente, que vocês sabem que a modificando é modificando, né? Então aqui eu estou deixando umas coisas que já tinha para não gerar muito custo.
E meu problema vai ficar pro próximo vídeo. Então eu coloquei até o boné na cabeça, porque eu vi que ele estava botando peça nova no Jeep. E no final da história ele vai modificar. Olha aí, ó. Tá encerrando o vídeo e não passou o cupom de desconto que prometeu. Ah, que petulante! Ah, que coisa triste! Só me incomoda. Gente, eu vou passar para vocês agora o cupom de desconto. 5% real em todo o site da DAP Brasil. É agora. Esse é o cupom de desconto que vocês vão botar lá na hora que vocês fizerem a compra na loja da DAP Brasil. O que vocês acharam, gente? Eu não vou revidar agora, porque eu vou aproveitar os 5% de desconto. Ah, coisa braba. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, dê um joinha lá para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. E aí, já usou 5% de desconto? Não, eu já usei. Porque eu não gosto de estar usando peça velha, eu gosto de usar peça nova. Tô louco então.